Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje eu vou dar aqui uma aula falando sobre os Romanov, né? Os Romanov, que foi a última dinastia russa antes de czares russos antes da Revolução Russa, né? A importância deles, a importância desse último czar, que é o Nicolau II, está justamente em ter sido uma das principais causas da Revolução Russa, né? Como bem diz Camões nos Lusíadas, um fraco rei faz fraca a forte gente, né? Isso aqui, ele, mais até do que Luís XVI, vão ser exemplos, infelizmente, disso, né? Luís XVI ele vai ser uma das grandes causas da Revolução. É difícil imaginar o que teria acontecido, mas possivelmente, se Luís XVI, se fosse outro rei com mais energia no lugar de Luís XVI, não teria havido a Revolução Francesa, ou ela não teria tido a escala e o alcance que teve. Aqui a mesma coisa, né? Hoje eu vou, infelizmente para vocês, vão ser 2 aulas, tá? Que eu tenho uma dificuldade aí de ser sucinta nos assuntos, mas hoje eu vou mais mostrar a situação, né? Na próxima aula, eu espero que seja uma aula curta, na próxima aula eu vou mostrar como isso atuou. O ponto de vista que eu vou tratar aqui não é o da Revolução Russa, tá? É lógico que eu vou falar da Revolução Russa, mas não é o meu ator principal, né? O ator principal mesmo é essa grande causa que foi a dinastia dos Romanov. Portanto, eu não vou falar de uma série de outras causas que levaram e que desencadearam a Revolução Russa. Eu só vou falar, assim, perifericamente, tá? A dinastia dos Romanov, né, ela vai ser, então, a última das dinastias. Durante esse período final do Império, que é o do Nicolau II, do czar Nicolau II, a gente vai ter a celebração dos 300 anos da dinastia, né? Então, era uma dinastia bastante antiga na Rússia. Deixa eu ver se muda. A Rússia é um país de dimensões continentais, né? Ele ocupa 1/6 da superfície do globo, então é uma coisa completamente absurda. Basta a gente saber, ele vai ter uma série de fusos horários. Quando começa a noite cair no lado ocidental da Rússia, o dia nasce no Pacífico, na costa do Pacífico. Então ele praticamente ele tem 22 horas de fuso horário. É que eles não são isso fusos horários reais, né? Não que haja essa divisão, que eles aceitem essa divisão, eles fazem uma série de adaptações nisso. Mas então ele tem aí praticamente 24 horas de extensão de território, né? Uma coisa muito, muito extensa mesmo, né? Nesse período também, eles tinham ligação e tinham com o Alasca, né? O Alasca foi vendido para os americanos pelos russos. Eles tinham, na época da Revolução, para a gente ter ideia de número de pessoas, 135 milhões de súditos. Então, era um país populosíssimo, um país ocidental, né? Se a gente tirasse a China, a Índia, etc., era o mais populoso. E tinha uma vastidão de povos dentro da Rússia. A gente tinha bálticos, judeus, germânicos, gregorianos, armênios, uzbeques e tártaros. Isso para a gente entender melhor, né? Então, a gente tinha os ocidentais, os eslavos, a gente tinha chineses, tá? Japoneses, praticamente. Os habitantes aqui da Rússia,
na península do Kamchatka, que é esse braço daqui, ou aqui em Vladivostok, né, eles são chineses, tá? É engraçado que tem um bigode russo, ou aqueles barretes, aqueles chapéus cheios de pelo, e uma cara de chinês, japonês muito grande. Então, tinha uma vastidão de povos. Isso sempre vai provocar muito problema, né? Especialmente, a gente vai ter os pogroms contra os judeus, né? Um absurdo, que vão começar... Né? Vão ter muita força na Rússia, né? E vão se espalhar para outros países, tá? A população era variada e havia, nessa época, uma preponderância dos camponeses, né? A gente vai ter os camponeses e a gente vai ter os operários, que eram os operários da cidade. Esses dois grupos é que os comunistas vão falar que vão ser os agentes da revolução, né? Controlados, mas vão ser eles os que vão ser, em nome deles, que vai ser feita a Revolução Russa. A Rússia também, ela vai ter importância porque ela tinha duas capitais. Então, a gente tinha a capital antiga, que era Moscou. Isso aqui eu já comentei na aula da Ucrânia, né? Então, primitivamente, a Rússia se originou na Ucrânia e depois, por causa das invasões, e para fugir da beira do Mar Negro e dos rios, por causa dos acessos, das constantes invasões dos bárbaros, eles vão se refugiar em Moscou, que vai ser uma capital muito no interior, com rios pequenos e que vai crescer muito. Porém, né, depois essa capital vai ser mudada por Pedro Grande, um czar ocidentalizante, para São Petersburgo. Aqui na Rússia a gente vai ter, até a Revolução Russa, uma divisão entre os ocidentalizantes e os eslavófilos. Os eslavófilos, isso era uma corrente política, mas mais profundamente derivava de uma corrente de pensamento. Os eslavófilos eram o que a gente pode chamar de românticos. Eles defendiam a velha Rússia, a volta aos costumes, defendiam que os russos deviam se portar como eslavos, né? Eles vai ter um movimento que vai proibir que os russos raspem as barbas, e uma confusão. Já os ocidentalizantes, Pedro Grande é um principal deles, né? Vai colocar barbeiro nas portas de Moscou, mandar alfaiates para Moscou para fazer roupas decentes, né? Que ele chamava de roupas ocidentais, para os russos, tá? E ele vai querer construir uma nova cidade, que é São Petersburgo. Essa aqui é Moscou, né? O Kremlin, tá? Lá dentro, só para a gente ter ideia, então essa capital antiga, né? A cidade antiga. Aqui tem a famosa Praça Vermelha. Vermelho em russo quer dizer bonito, né? Então não tem a ver com o comunismo, a Praça Vermelha por causa da expressão. E aqui tem a famosa Igreja de São Basílio, que é muito típica, né? Ela foi construída mais ou menos pelo ano 1500, 1600, e ela é toda cheia dessas diversas capelas. Na verdade, eram para ser várias capelas, e o arquiteto acabou colocando uma torre principal que uniu todas elas, né? Então, tem essa arquitetura muito peculiar. Ela vai ser copiada em São Petersburgo, na igreja do Sacratismo Sangue. Tá? Esse aqui é Pedro Grande, né, que vai ser responsável pela construção da nova cidade. Por que ele vai escolher um lugar tão ruim? Aqui está São Petersburgo. São Petersburgo, ele fica no Báltico, aqui, tá? Então, aqui está São Petersburgo, aqui está o Mar Báltico, né? Então, ele vai construir a cidade aqui. Só que aqui é a foz do rio Lena, né? Do rio Neva. Então, é uma zona de pântano, tá? Fora ser uma zona de pântano, também é uma zona que os rios da Rússia, a maior parte deles corre para o norte, o que é um problema enorme, porque eles congelam, né? Eles congelam, e como eles congelam primeiro o norte e depois o sul, o sul continua correndo e o norte já congelou. E como vocês sabem, né, que o rio, Deus fez assim para preservar os peixes,
O rio ele congela primeiro a parte superior, é lógico, a superfície congela primeiro porque está em contato com o tempo ártico, né? o tempo gelado. Então a parte superior congela primeiro, e como a água se expande quando congela, esse congelamento superficial impede o congelamento do fundo do rio. Porque para o fundo do rio congelar, ele teria que se expandir. Como ele não pode se expandir, ele não congela. Então a temperatura da água fica 0 graus, o que mantém todos os peixes vivos. Mas essa tampa de cima congela. E quando vem o fluxo do sul, né, no caso da Rússia, vai enchendo, enchendo e uma hora explode. Então isso aí tinha explosões, né? E essa configuração da Rússia inutilizava todos os portos do norte. A Rússia é vastíssima, né? Como eu mostrei para vocês, tem uma grande extensão, tem muito litoral, mas não tem litoral que serve para porto. Porque todo o litoral norte acontecia o que acontecia com os rios. O mar congelava e entrava no casco do navio. Você não podia nem deixar os barcos aqui no norte. Você tinha que tirar todos. E eles nem deixavam, né? Você tinha que tirar tudo e levar para lá, senão estouravam todos os barcos. Então, por que ele vai construir aqui? Ele vai construir aqui justamente por essa ligação com o Mar Báltico, né? Porque ele era fortemente ocidentalizante, ele queria modernizar a Rússia, e ele vai construir São Petersburgo como uma janela para o Ocidente. Era o lugar da Rússia, por assim dizer, que tinha maior proximidade com os países como a Alemanha, principalmente França e Inglaterra, né? E para fazer isso, ele vai enfrentar o pântano. Ele não, né? São Petersburgo se fala que ela foi construída a golpe de ucases. Então ele vai mandar para lá aqui tem o número que ele mandou, uma legião de operários, tá? Se fala, talvez exageradamente, que morreram 200 mil operários de febre e subnutrição. Isso aqui são dados de um livro consistente, tá? Depois eu faço a citação, mas é um autor importante que estudou a vida inteira a história dos Romanov. Ele escreveu 2 livros muito bons, um que fala da Catarina e do czar Nicolau, e o outro que fala do final do Romanov, entre outros, né? E ele... Então, pode ser, né? Pode ser. Ele não é muito problemático com números, ele é recente, ele nasceu em 1920, então ele não é uma pessoa que vá distorcer muito os números. E aqui, o que acontece? Por que a gente sabe que foi mais ou menos assim? Porque os operários, isso aqui por outros livros, eles não tinham nem instrumentos. Então, simplesmente mandaram eles desviar o rio Neva, que é um rio consideravelmente grande, para drenar o pântano e construir aqui a cidade. E para desviar isso, como é que você desvia um rio? Você tem que construir um canal do tamanho do rio, mais baixo, e o rio corre para lá. Um canal é uma coisa enorme, você tem que desaguar ele em algum lugar. Eles fizeram isso com a mão, muitos deles. Eles não tinham pás. Então, os que tinham pás usavam pás, os que não tinham pás cavavam com a mão e levavam a terra que eles tiravam para ser depositada num outro lugar nas túnicas, na roupa, né? Quando as pessoas morriam, mandavam mais russos para lá. Então, como a população da Rússia relativamente era enorme, ele foi empregando vários russos assim. Então, uma coisa completamente louca, tá? E daqui saiu Santo Petersburgo, essa igreja da ressurreição do Salvador, mais conhecida como a Catedral do Sangue Derramado. Vocês notem, ela é muito parecida com a Catedral de São Basílio, porque foi feita praticamente no mesmo estilo, né? Só que aqui a gente teve a participação de arquitetos italianos. É uma igreja recente, tá? Ela foi feita, agora não lembro o ano, mas é perto de 1900, né? E por que ela tem esse nome, né? E aqui a gente começa já a entrar na nossa história. Então, ela tem esse nome por causa do assassinato de Alexandre II. Alexandre II é o avô do Nicolau. Nicolau é o último czar da dinastia dos Romanov, de quem eu vou tratar mais, né? E Alexandre II, ele vai sofrer durante a vida dele
diversos atentados terroristas. Nesse tempo, na Rússia, já floresciam muito as sociedades secretas e toda a ideologia comunista, as sociedades secretas que visavam fazer uma revolução na Rússia já estavam muito bem estabelecidas. E um dos objetivos deles era eliminar o czarismo na Rússia da maneira mais fácil, pela bomba, né? Explodir o czar, matar a família real. Tá? E por isso ele vai sofrer vários atentados. Mas ele vai se livrando, é até engraçado. Colocaram uma bomba num gabinete, na ópera que ele ia, ele acabou não indo, mas nisso morreu um monte de gente. Né? Vão conseguir o intento deles em 1881. Né? Então, após 7 tentativas, eu acho, eles vão conseguir matá-lo. Por causa dessa situação toda, o rei da França tinha dado para ele, Napoleão III, tinha dado para ele uma carruagem à prova de bala. Isso já antes. Né? Então, era uma carruagem blindada. Tá? E aí, quando o assassino jogou a bomba, que esse aqui, Nikolai Ryzalokov, né? Ele vai até descrever, porque ele foi preso. Após um momento de hesitação, atirei a bomba. Atirei para debaixo dos cascos dos cavalos, pensando que iria explodir debaixo da carruagem. A explosão atirou-me contra a cerca. Então foi uma explosão gigantesca, né? Só que como a carruagem era blindada, não aconteceu nada com ele. Mas destroçou a carruagem, né? E o czar Alexandre II saiu para ver o que acontecia. Quando ele saiu para ver, jogaram a segunda bomba. Né? Esse aqui é o que descreve a cena. Então, fiquei surdo após a segunda explosão, queimado, ferido, fui atirado para o chão. De repente, por entre o fumo e o nevoeiro da neve, ouvi a voz de Sua Majestade a gritar, ajuda! Juntando todas as forças que tinha, levantei-me e corri até o imperador. Sua Majestade estava deitado, meio sentado, apoiado no seu braço direito. Pensando que ele estava apenas gravemente ferido, tentou se levantá-lo, mas as pernas do czar estavam destruídas. Uma perna foi amputada na hora da explosão e a outra perna foi esfacelada. 20 pessoas, ele teve ferimentos na cabeça, 20 pessoas feridas de várias maneiras estavam estendidas no passeio da rua. Algumas conseguiram levantar-se, outras restejavam, outras ainda tentavam sair debaixo dos corpos que tinham caído em cima delas. Espalhados pela neve estavam detritos e sangue, e podiam-se ver fragmentos de roupas, dragonas, sabres, pedaços sangrentos de carne humana. Então, uma carnificina, né? E aí pegaram o czar e levaram ele para o pequeno palácio dele, que é o famoso Palácio de Inverno, que fica, então, em São Petersburgo. Esqueci de falar que, nesse tempo, esses últimos czares vão, depois de Pedro Grande, principalmente, vão se estabelecer em São Petersburgo. Moscou ainda era frequentada, mas o centro do império era São Petersburgo, onde tinha esse palácio gigantesco. Né? Aí eles vão levar ele e o filho dele, tá? Então, o filho do Alexandre II, que é Alexandre III, que eu já vou falar, ele vai, então, ficar perto do pai e chamar o Nicolau, que era garoto, era criança. E aí ele vai morrer. Né? Ele pediu para ser levado no palácio porque um czar, um imperador, devia morrer no seu trono. Então, só isso ele conseguiu, ele morreu aí. Mas isso realmente vai ser uma cena muito forte para o Nicolau. Né? Então, imagina o avô dele destroçado, com a cabeça aberta, as pernas perdidas, morrer ali no palácio. Esse palácio, né, foi o palácio onde foi feita a Revolução Russa. Foi o palácio que foi tomado pelos revolucionários na primeira Revolução, tá? E depois também na segunda. Ele tem, só para vocês terem uma ideia, uma coisa monumental, feita totalmente à maneira ocidental. Tanto é que se não fosse pela neve, né, e por eu dizer, talvez vocês não soubessem, não, Palácio Russo, né? Não tem alguma característica que o distingua. Tá? Ele tinha 2.000 janelas,
1.500 quartos sem escadas, tá? Ele é palácio de inverno, né? Mas era um palácio no verão muitíssimo frequentado também. No inverno também, eles tinham uma temporada muito grande no inverno, apesar do inverno ser bem rigoroso. Aqui em São Petersburgo, eu esqueci de falar, apesar dele ser mais para norte que Moscou, ele é menos frio que Moscou. Moscou é mais frio, porque Moscou é o clima temperado continental. São Petersburgo, ele pega o vento que vem lá do Golfo do México, né? E a Gulf Stream, a corrente, o vento não, mas a corrente marítima, e que chega ainda no Báltico. Então, aqui, por causa da maritimidade, ele tem um clima mais ameno, né? Mais ameno. Não são os menos 50 de Moscou, tá? Menos 20, menos 30 só, né? Apesar disso, era muito... A temporada de inverno quanto a temporada de verão era muito grande. No verão tinha 22 horas de dia. 22 horas de dia. Então, praticamente não tinha noite, eram 2 horas de noite, né? No inverno era o contrário, tá? Era muito, muito escuro, mas mesmo assim se aproveitava 12 horas, amanhecia no inverno, era isso. Eu não lembro direito dos fatos, mas eu escrevi aqui. Então, era uma coisa, assim, bastante gritante. Eles saíram daqui na primavera, porque a primavera era a época do derretimento da neve, né? E essa época, se vocês já frequentaram algum lugar com neve, assim, nesse período, é a época mais feia mesmo, né? A época que desce a água, a lama, toda a sujeira se desprende, então fica tudo enlameado mesmo. Aí eles iam para outros lugares, tá? Essa daqui, fotos do castelo por dentro, tá? O Nicolau não vai gostar daqui, né? O Alexandre III, que era o pai dele, gostava bastante do Palácio de Inverno, mas também ia para o outro palácio deles, que é esse aqui, chamado Tsarskoye Selo. Selo quer dizer vila, né? Então, a vila do czar. Esse aqui era menorzinho, tá? Pequenininho, né? Era mais... em vez de ter 1.000 quartos lá, tinha só uns 600, 500 quartos, tá? Era um pouquinho menor, mas lugares, né? Então, esse aqui é o lugar que o Nicolau II vai se retirar e vai viver praticamente a vida inteira. É mais ou menos um Versailles para eles, tá? Está a 25 quilômetros de São Petersburgo, então era muito próximo, é o Petrópolis do Dom Pedro também, né? Então ele não ficava no centro da cidade. O czar passava o tempo todo dele aqui, a família real praticamente não saía daqui, né? Eles tinham, isso eu estou falando do Nicolau II, a czarina vivia aqui, se internou aqui e não saía praticamente daqui. Todo ele ocidental. Tá? Aqui tem a linha de sucessão, né? Então, aqui Alexandre II, que foi morto, tá? O filho dele, Alexandre III, era o filho mais velho, esse aqui, Vladimir, está errado, é só por causa de representação, devia estar aqui. E aqui Nicolau II, que vai ser o descendente, né? Alexandre III, que é o pai do Nicolau, era uma figura realmente imponente e enérgica, né? Desde o tamanho, ele tinha quase 2 metros de altura, o que para a época era um absurdo, hoje já é bastante, mas para a época as pessoas eram mais baixas, né? E era extremamente forte e se jactava disso, né? Então aqui tem um trecho, né? O embaixador austríaco fez num jantar, fez insinuações sobre os problemas nos Balcãs e mencionou de modo ameaçador que a Áustria podia mobilizar 2 ou 3 exércitos. Em silêncio, eles estavam na mesa jantando. Alexandre III pegou um garfo, torceu até dar um nó e jogou no prato do embaixador, dizendo calmamente: é isso que eu vou fazer com seus 2 ou 3 exércitos, né? Ele era muito forte. Teve um outro atentado, ele também vai sofrer atentados. Isso aqui tudo vai levar ao desenvolvimento da polícia secreta dos russos, né? Que aqui já estava se desenvolvendo. Tá? Lógico que eu estou falando da polícia secreta do Stalin, comunista, mas ela vai surgir dessa polícia secreta dos czares. A czarina, a Alexandra, que era a mulher do Nicolau, quando ela ia passear, ele já põe um monte de gente em volta dela, disfarçado, em tudo quanto é lugar, para
tomar conta dela, né? Então tudo isso vem desses atentados, né? Eles eram diferente dos outros monarcas, dos outros países que se tomava alguma precaução natural e que no geral eles eram muito queridos e admirados pelo povo. Aqui, né, apesar de haver muita admiração também, havia esses que constantemente, imagina, o pai dele 7 vezes tentaram matar, esse aqui várias vezes. Em outubro de 88 o trem explodiu. Tá? Eles tinham um trem todo especial lá e o trem explodiu. Ele é tão forte que ele carregou o teto do trem, do vagão que estava a família real, deixou toda a família dele sair e depois soltou e saiu. Ele gostava de abrir a porta, ele gostava disso, abrir a porta, lógico, não do lado que era contra o batente, mas do outro, botando a bota nele e passando por cima das portas, quando era uma porta que ele conseguia abrir. Né? Então era um fulano brutal. Tá? A mulher dele mantinha ele na linha. A mulher dele, essa daqui, é Alexandra Feodorova. Tá? Ela era dinamarquesa. A irmã dela vai se casar com o rei da Inglaterra. O Nicolau, né, ela era menor, a irmã mais velha dela casou com o rei da Inglaterra. Então, o Nicolau, que vai ser czar da Rússia, era primo do rei George V da Inglaterra. Eles eram, até já que eu estou falando disso, muito parecidos. Tá? Muito parecidos. Não havia distinção quase dos dois. Né? Então, quando tinha uma festa, várias vezes eles foram confundidos. Tratavam de rei ou falavam para o rei, vai para lá, vai com os russos. Então, eles eram extremamente parecidos, ainda mais que o Nicolau fora educado na corte inglesa, então ele falava um inglês fluente, sem sotaque nenhum. Ele falava melhor inglês do que russo. Tá? Eu pus aqui a Fedorova. Essa aqui, que é a Fedorova, ela causava medo no czar, né? Porque o czar, apesar de toda essa força, né, tinha uma fraqueza russa, que era para bebida. Então, ele bebia muito, os russos normalmente têm essa tendência por causa do frio, e ele bebia demais, até dizem que a causa-morte dele mesmo tem relação com cirrose hepática. E aí ela tirava todas as garrafas, não deixava ele fazer isso, então ele escondia uma garrafa dentro da bota dele e dava risada que ele levava vodka, sei lá dentro da garrafa dele. Mas eles tinham um relacionamento bom perto dos relacionamentos que eram costumes na nobreza. Né? O Nicolau ele foi educado espartanamente, né? Até os 18 anos, o que era uma grande hipocrisia. Então, o Alexandre III, por ter todo esse modo, ele fazia com que os meninos, todo dia, esse aqui é o Jorge, que é o outro filho menor, e esse aqui é o Miguel. Esse aqui vai ser uma das decepções da Revolução Russa também. Podia ter segurado as coisas e não segurou. Esses meninos, eles eram criados espartanamente mesmo. Então, viviam nesse castelo, no Tsarkol, e banho frio todo dia. No frio da Rússia que fosse, tinha que acordar cedo, tomar banho frio. Dormiam sem travesseiro, isso aqui o Nicolau vai passar para as filhas dele, né? Com colchões muito duros, né? Comida de camponês, tá? Pouca comida. O Nicolau conta que eles passavam fome, que eles tinham fome, tinha dias que eles morriam de fome. Quando tinha alguma refeição mais com convidados, sempre comiam os adultos antes e as crianças eram chamadas só para comer as sobras. Então ele conta que às vezes não tinha nada para eles e que uma vez ele até engoliu a cera de uma relíquia com a relíquia junta, de tanta fome que ele tinha. Né? Também não tinha nada, muita coisa na cabeça, né? Não tinha mesmo. Ele foi levado depois para a Inglaterra e foi educado passou bastante tempo na Inglaterra. Na Inglaterra era a Rainha Vitória, que vai ser avó da esposa dele. Eles não eram primos, o Nicolau e a Alexandra, mas os primos deles eram primos. Né? Então, ele era primo do George e ela era neta da Rainha Vitória. Né?
E eu falei, quando eles cresceram, né, fizeram 18 anos, ele até escreve no diário dele, porque desde os, agora eu não lembro a idade, mas 14, 15 anos, ele foi instruído a fazer um diário. Ele é muito parecido com o caráter do Luís XVI. Então, era uma pessoa pouco emotiva, dá um pouco de diferença para o Luís XVI por causa do romantismo dele, extremamente romântico. Mas a gente vê que ele é pouco emotivo, por quê? Porque está acontecendo catástrofes, né? E no diário dele, que ele conscienciosamente fazia todas as noites, ele fala dos passarinhos que ele matou, sempre, sempre, sempre. Das coisas que ele caçou. Caça e dança, né? Luís XVI não era da dança, caça, dança, e também alheio aos assuntos de Estado, né? Só que metódico ao extremo. Relojoaria, serralheria e jardinagem. Esse aqui, ele gostava de cavalos, de caça e de dança, né? Então, é diferente por isso, no termo da emoção, né? Que se a gente vai olhar e fala, puxa, uma pessoa... Mas é por causa do romantismo deles, era todo melodramático, tá? Mas a vida mesmo batia nele pouco, né? O que estava acontecendo era pouco importante para ele. E ele fazia esse diário, né? Que é uma coisa péssima, né? É típico dos românticos. E ali ele vai registrar mais do que os acontecimentos, não é um diário histórico, as impressões dele, os sentimentos, o que ele tinha sentido, o que ele tinha visto, e o tempo, sempre o tempo, né? Sempre estava cinza, e se estava cinza, o coração dele estava cinza. Se estava sol, então ele estava feliz, né? Típico dos românticos que se deixam influenciar muito por essas coisas. Quando ele fez 18 anos, o pai dele deu um iate para ele e para o George, e eles saíram pelo mundo, tá? Aí um horror. E ele conta no diário, né? É deplorável que ele conta, as coisas mostram que muito cedo ele já teve muita corrupção moral. Alguns trechos aqui, né? Eles iam a 20 espetáculos por mês, né? Que eram festas, quer dizer, no mês de 30 dias, como é que iam para 20 espetáculos no mês? É que às vezes iam 2 no mesmo dia. E bebida, né? Dançamos até a exaustão, depois da ceia, dormir até as 3h30. Aqui, outro caso, né? Ficamos encharcados, bebi 6 tipos de porto e fiquei meio bêbado. Rolamos na grama, bebemos, fiquei embriagado, os oficiais me carregaram. Então, um desastre, né? Toda a educação espartana que a gente pode pensar, puxa, queria uma pessoa forte, depois destruída, e a gente já vê que antes era destruída. Eu não mencionei, mas os russos ortodoxos, né? Então ele vai ter sempre essa fala a respeito de Deus e das coisas, mas a gente vê que isso não reflete num comportamento moral. Ele não tem, até o fim, ele não vai ter problemas morais, problemas de seguir os mandamentos e nada disso, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas teve uma vida bastante péssima nesse período e mesmo depois, né? Mesmo depois de adulto a gente vê isso. Aqui o rei George, tá? Nesse período só vão dar para ele a fiscalização da construção da Transiberiana. O pai achava ele um horror, né? Uma criança. Então, Alexandre III, uma vez falaram, dá um cargo para ele. Alexandre III respondeu para o ministro que pedia isso. Você já conversou, você já trocou 3 palavras com o Czarovich, que é o filho do czar, né? Ele não entende nada, o pai falando dele assim. Ele não tem pensamentos. Olha o que ele falava, né? Então, nunca fez nada de grande, tá? E ele... Quando ele tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele vai pedir para o pai para se casar com essa menina aqui, né, que é a Alix. A Alix era, então, neta da Rainha Vitória, essa daqui era a Rainha Vitória, era bem diferente, né? E aqui ela... E era a neta preferida dela, porque a mãe tinha morrido, a mãe era filha da Rainha Vitória, a Alice também, e tinha morrido muito cedo. Então, a menina foi levada para a Inglaterra e foi mimada muito pela avó. Ela era da Alemanha, era Alice de Hesse. Tinha casado com Frederico II da Alemanha. Então, ela era
rainha, princesa de um reino que não era um reino principal, como Áustria, como França, mesmo quando Dinamarca nessa época, mas era uma pessoa de nobreza, era a neta da rainha Vitória, né? E a irmã dela se casou com o tio do Nicolau, e por isso ela passava muito tempo na Rússia, com a irmã mais velha, que também cuidou dela como mãe. Chamava Elizabeth, na Rússia chamavam ela de Ela. Então, foi aí que o Nicolau acabou conhecendo ela, e ele vai ter com ela um amor tipicamente romântico, que é muito interessante, né? Outra característica. Então, ele vai dizer que ele só se casava com ela, os pais não queriam, Alexandre III queria um casamento melhor, afinal ele era czar da Rússia, né? E ele vai dizer, se eu não me casar com ela, eu não me caso com ninguém. E vai pedi-la em casamento, vai ser feito um acordo, e ele vai, o czar já estava doente. Alexandre III, quando viu que avançava na doença, ele falou, não, temos que casar o herdeiro, né? Então vai permitir o casamento, só que ela não queria se casar, porque ela era alemã e protestante, e profundamente protestante. Então ela disse que ela não podia, apesar de nutrir os mesmos sentimentos pelo czarovitch, ela falava que não podia abandonar a religião dela. Detalhe, né? O primo dela, que era Jorge V, rei da Inglaterra, já tinha também oferecido casamento para ela, e ela negou também, porque ela não queria virar anglicana. Só que agora, né, foi numa reunião de família, acho que foi um casamento de alguém, e estava lá Guilherme II, que vai ser o imperador da Áustria, católico, a avó, que era a rainha Vitória, anglicana, né? O pai dela, protestante, né? E o czarovitch, ortodoxo. E todos eles vão falar para ela, para de ser boba, né? Até o Guilherme II, o imperador da Áustria, católico, para quê? Por uma religião você vai negar um casamento desse, né? Então, um horror. A rainha Vitória também, né? Todos mais coerência que eles todos, né? Ela vai ter sempre um caráter, moralmente, ela não era péssima, ela era convicta na religião, como o czar, mas ela era uma pessoa dominadora ao extremo, isso que vai ser uma das causas da Revolução. Ela, então, ela aceita o noivado, né? E ela vai, então, para a Rússia, rapidamente, tá? Quando ela chega, ela mal conhece o czar Alexandre III e ele morre. Tá? Então, ela conhece o czar e ele já estava à beira da morte, já estava morrendo. Nicolau tinha 26 anos e ele se desespera com a morte do pai. O pai morreu relativamente cedo, né, 40 e poucos anos. Então, o czar dizia, o que eu vou fazer agora? Né, frase dele, né? Sandro é o tio dele, o irmão do Alexandre III. Sandro, o que eu vou fazer? O que irá acontecer comigo, com você, com Xênia é a irmã do Nicolau, e com Alix? Alix é Alexandra, ela era chamada de Alice, e em russo é a rainha czarina Alexandra. Com a mamãe, com toda a Rússia. Não estou preparado para ser czar. Nunca quis ser. Não sei nada desse negócio de governo. Não tenho ideia, nem como falar com os ministros. E aqui, ele tinha 26 anos. Né? Isso vai permanecer. Tá? A mesma cena que a gente vê Luís XVI interrompendo uma reunião ministerial, que estava todo mundo esbravejando e confusão, pedindo licença, abrindo a porta, indo cuidar das fechaduras dos relógios dele, a gente vai assistir aqui com Nicolau II. Né? Ele não tinha vontade nenhuma de ser governante. Ele queria aproveitar a vida, e não era nem uma vida, era a vida familiar. Tá? Quando ele foi preso, depois a gente vai ver isso, né? Foi preso, a Rússia já estava na Revolução, o caos. Ele foi levado para um palácio, primeiro, antes de ser preso no último cativeiro dele. Ele vai falar, e nesse palácio era pequeno, estava toda a família real lá, levaram criados. Ele vai soltar a frase, nunca fomos tão felizes. Né? A Rússia pegando fogo, tudo destruído. E ele estava feliz lá, porque ele estava na fogueira, brincando com os meninos na neve, como se o mundo fosse assim. Então, era uma pessoa que não merecia o cargo que teve. Né? Ele
nunca foi um bom rei. É lógico que a da Revolução vai demonizar ele, falar mais, mas por outros aspectos. Mas aqui a gente vê que não tinha. Essa aqui é a Alix Thiès, né, a esposa dele, Alexandra, que vai, então, entrar na Rússia nesse momento negro, vão dizer, né? As velhas abanavam a cabeça e se benziam, murmurando, porque ela chegou, o imperador morreu, agorientamente. Ela chegou aqui atrás de um caixão. Então, a primeira vez que o povo vai ver a futura czarina, vai ser de preto, atrás do caixão do Alexandre III. E ela mesma vai falar isso. O funeral vai durar alguns meses, né? Nesse tempo ela vai usar luto, e ela vai dizer, no nosso casamento pareceu mera continuação das missas para o falecido, com a diferença que eu não usei um vestido branco, que eu usei um vestido branco em vez de preto. Então ela mesma conta que ela tirou o preto para pôr o branco do casamento. E eles vão ser coroados, tá? Ele vai ser coroado como imperador, vão se casar e depois vai ter a festa de coroação. Então o casamento teve esse problema, né, que foi o fim do luto, tinha acabado de morrer o imperador Alexandre, e aí vai ter a coroação. Nesse momento ela se converte à religião ortodoxa, vai ficar uma fanática ortodoxa, tá? Em pouquíssimo tempo, que mostra que era uma pessoa extremamente superficial, né? Ela era muito metódica, os dois eram extremamente metódicos. E vão ter as festas de coroação. Né? Nas festas de coroação, que foram suntuosas, vai vir toda a Europa ali para recebê-los, né, para a festa, vai acontecer também um incidente terrível. Então, isso aqui é uma foto mesmo de centenas de pessoas que esperavam o desfile do czar na saída da catedral onde houve a coroação. O czar russo, ele também se coroa a si mesmo, né, como Napoleão fez, mas isso é tradição na Rússia, porque ele é o supremo poder e o poder dele é dado direto por Deus e não tem nada acima dele. Então, quando ele saía da cerimônia, né, houve revolucionários, houve uma distribuição de cerveja, de canecas comemorativas com as letras ou com a foto deles, né? E alguns revolucionários começaram a falar dessa distribuição, que estava acabando, então gerou um corre-corre e centenas de pessoas mortas, pisoteadas no dia da coroação. Apesar disso, né, de estar nessa coisa toda, à noite houve um baile, tá? E o Nicolau e a czarina dançaram normalmente, como se nada tivesse acontecido. É uma coisa que vão sempre lembrar e falar, né? Numa grande catástrofe pública, eles ainda à noite foram para o baile beber, comer e dar risadas. Dizem que eles estavam abalados, né? Mas que até pediram para cancelar, mas como a França tinha dado tapetes suntuosos, joias, e faziam muita questão, eles mantiveram as coisas. O Nicolau, como imperador, vai ser extremamente fraco. Eles relatam que ele não tinha coragem de falar contra ninguém. Então, vários ministros ou pessoas de cargo importante eram chamados no gabinete dele para ser demitidos, porque tinha sido acordado isso. Ele tratava a pessoa extremamente bem, conversava, mandava embora, e depois, quando a pessoa chegava no gabinete dele, no lugar onde ele estava, tinha lá uma carta de demissão. Então, por isso, todos assim não tinham confiança nas palavras dele. Ele dizia, né, que ele achava impossível demitir alguém frente a frente. Ele nunca fez isso. Era sempre por cartas entregues. Então, toda a força do pai, ele não tinha. Ele vai se meter na guerra russo-japonesa, que vai ser, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma disputa pela região da Manchúria, né? Então, aqui, o que a Rússia tem a ver com o Japão? Tudo, né? Porque a Rússia termina aqui na Manchúria. A Manchúria é essa parte aqui que é o filé mignon da China e que vai ser disputada pelos japoneses, que estavam fazendo um grande processo de expansão, uma das causas que vai concorrer para a Primeira Guerra Mundial aqui nessa região do Pacífico, e os russos, né?
Os russos tinham conquistado um importante porto, chamado Porto Arthur, de uma maneira meio traiçoeira. Era dos japoneses, aí passou, os russos disseram que tinha que ficar com os chineses, aí os chineses pegaram e os russos foram lá e tomaram. Né? Então, uma coisa completamente trapaceira também. Mas, por conta disso, os japoneses vão fazer um ataque ao Porto Arthur. Né? E isso vai desencadear a guerra. Engraçado que na Conferência de Haia e no Ocidente, a Rússia defendia fortemente a paz, que não podia haver guerra e tudo mais. Mas aqui não, porque é o mesmo pensamento que os ocidentais vão ter. Né? Os ocidentais, quer dizer, a França, a Alemanha, a Bélgica, etc., na Europa defendiam o respeito das fronteiras e das nacionalidades, mas na África era terra de ninguém, se podia fazer o que queria. Por que esse pensamento? Porque para eles não eram seres como eles, não eram tão civilizados quanto eles. Os russos chamavam os japoneses, os chineses, de macacos. Né? Era assim que eles eram tratados em jornais, em caricaturas, porque eram gente que se podia fazer qualquer coisa lá, não eram pessoas civilizadas. Então, por isso que lá eles vão atacar. Vão sofrer bastante, tá? A guerra vai se resolver em 1905, mas eles vão sofrer aí alguns anos até que os generais russos resolvem acabar com tudo. Então, os japoneses tinham afundado todos os barcos russos inutilizados aqui em Porto Arthur. Então, os russos mobilizam todos os barcos, toda a frota deles que estava no Báltico, e mandam para o Japão. Vocês imaginam o tempo que não levou isso? Manda pelo Cabo do Bojador, lá embaixo, pelo Cabo da Boa Esperança, lá embaixo na África. Então foram 4 meses para sair do Báltico, passaram lá em Portugal, desceram a África inteira, passaram pela Índia, Indonésia, barará, e chegaram 4 meses de travessia. O almirante Togo estava os esperando. Em 45 minutos, ele afundou todos os barcos russos. 40 minutos, o que demorou 4 meses. Então foi uma derrota, uma vergonha. Porque o Japão não era o Japão. Né? O Japão era uma ilha lá no fim do mundo, que ninguém tinha ouvido falar muito, que viveu fechado tanto tempo, e que agora estava querendo se expandir. O que pensava essa gente? Quem que eram eles para se arrogar, essa formiga, contra a grande Rússia? Né? E eles destroçaram, acabaram com a frota do Nicolau. Então foi um negócio de uma humilhação muito grande. Essa batalha foi a batalha de Tokushima, com o almirante Togo. Né? Então, em 45 minutos, ele afundou os 8 barcos principais, 7 cruzadores e 9 destroyers dos russos. Né? Acabou com tudo. Na Rússia, os revolucionários aproveitaram. Aqui, dizem que devia ter acontecido a Revolução Russa, 1905. É muito possível que ela tivesse acontecido. Né? Então, a gente vai ter vários episódios, que eu não vou relatar aqui, mas que vão ser importantes, tudo no mesmo ano. Então, a gente tem, logo depois da derrota da Rússia, a gente tem o Domingo Sangrento, que é uma grande manifestação que vai para o Palácio de Inverno, está aqui no fundo, pedir clemência e várias coisas para o czar, e são recebidos a bala. Tem aí um número, acho que de 92 mortos, é chamado Domingo Sangrento, porque era domingo, eles diziam que era uma manifestação pacífica, mas isso é besteira, né? É igualzinho a Revolução Francesa, aquelas revoluções de mulheres barbadas que iam para Versalhes para matar o rei. Tá? Então, eles são recebidos a bala, o sangue se derrama na neve e branca, e por isso é chamado Domingo Sangrento. No mesmo ano, a gente vai ter a revolta de Odessa com o encouraçado Potemkin. Essa aqui é a famosa cena do carrinho de bebê descendo a escadaria do porto de Odessa, do filme do Sergei Eisenstein. Né? Esse filme ele é um palhaçada. Ele foi feito em 1920 a mando do Stalin por um cineasta chamado Sergei Eisenstein. Falo que é o melhor filme da história, porque antes os filmes eram filmados como teatro. Né? Então, o teatro a televisão estava nascendo, o cinema estava nascendo, então ainda se filmava como se filmava um palco de teatro.
Então, é que o primeiro filme que tem jogo de cena, que tem essas mudanças, e é barbaramente romântico, apelativo, falseador e tudo mais, né? Mas também teve essa rebelião, né? Então, tiveram essas duas rebeliões, e com isso estourou uma greve tremenda na Rússia inteira. Tudo parou, tá? O primeiro que parou foram os tipógrafos, que eram os revolucionários, deixaram de pôr as vírgulas nos jornais e tudo mais, o que não fez falta para ninguém. Mas pararam os trens, parou a comida, parou tudo. O Palácio de Inverno ficou às escuras, não tinha luz. Isso no inverno era uma coisa tremenda, né? E os trens, o caos, o caos. No meio de tudo isso, o grão-duque Sérgio, que era casada com a irmã da Alexandra, foi explodido também. Né? Ela mesmo fala, né? Que a esposa dele encontrou, ela se despediu dele, e ele estava num trenó, e ela não encontrou o marido, mas umas centenas de pedaços de carne irreconhecíveis. O assassino, ela foi visitar né, a mulher dele foi visitar o assassino na cadeia, e depois, uma semana depois, e disse que se ele pedisse perdão ao czar, ela intercedia junto a ele para ele não ser condenado à morte. E ele deu risada, ele falou, eu quero morrer, né? Morrendo eu vou ajudar a causa. Vão ter pena de mim e vou ajudar a causa, eu prefiro morrer. Né? Então eles faziam missão suicida mesmo. Com isso tudo, quase, explodiu a Revolução Russa. Aqui são criados os soviets, que mais tarde eu posso falar. Né, o que vai dar origem à República Soviética, são os sindicatos. E, para assegurar as coisas, o Nicolau, fracamente, de novo os Estados Gerais na mesma história, vai aprovar a criação da Duma. Né? A Duma vai aprovar uma Constituição e a Rússia para de ser um governo absoluto e passa a ser uma monarquia constitucional com uma assembleia. Essa Duma vai esfriar as coisas. O Lenin, né, vai falar que pena. Tá? Então, o Lenin estava vivo já, atuante, então era uma concessão para os revolucionários. E ele vai falar que pena, porque esfriou as coisas. Né? Ele queria manter as coisas na panela de pressão. Só que isso aqui não vai durar nada. Tá? Até a Revolução Russa ela vai ser dissolvida 11 vezes. Então, vai ser uma confusão tremenda. Durante esse período todo, tá? A Alexandra vai ter os filhos dela. Né? Ela, durante 10 anos, vai ter os 4 primeiros filhos. Então, em 1895, vai nascer a Olga. Né? Tinha uma cerimônia na Rússia, lógico, eles não sabiam o sexo da criança antes do nascimento, isso só se confirmava no nascimento. Então, quando a criança nascia, para dar notícia para as cidades todas, eles atiravam os tiros de canhão. 101 tiros eram atirados se fosse menina. E se fosse menino, eram 300 tiros. Né? Porque era o herdeiro, era um possível herdeiro do trono. Na Rússia, a mulher não herdava. Catarina Grande foi a última herdeira, depois mudaram as leis de sucessão. Então, a Olga nasceu e a expectativa é que viesse o herdeiro. Né? Mas depois do 101º tiro, os canhões se calaram e todo mundo ficou muito feliz com o nascimento da criança e tudo bem. Né? Em 1897, de novo, né? 101 e tudo parou. Né? Então, outra menina, que bom, né? Mas a situação começa a ficar um pouco complicada, porque queriam muito um herdeiro masculino. Né? A Tsarina, ela, apesar de fanática ortodoxa, era completamente mística, né? E ela vai se dar todo tipo de simpatia, vai para a França para ter um menino. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, porque a gente vai ver, nossa, por que aconteceu tudo isso com essa pessoa? Né? Nem na religião dela, ela vai se manter fiel. Né? Ela vai procurar tudo que é simpatia, bruxaria, né? Para ter um menino. Ela vai se tornar obcecada por isso. Em 1899, de novo, né? Vai nascer outra criança, a expectativa é grande, 100, 101, e os canhões se calam. Né? Nasce a Maria. Tá? Então, a coisa fica
bastante preocupante. E aí, em 1901, né, 2 anos depois, a gente vai ter o nascimento da Anastácia. Tá? Então, 4 e 4 meninas. Né? Então, isso aqui fica... O czar, quando a Anastácia nasceu, ele ficava fora da sala, elas nasceram todas no castelo, no Tsarskoye, com parteira, não se ia para o hospital, e ele ficava fora da sala esperando, né? Era o primeiro que era avisado se era menino ou menina. Então, quando a Anastácia nasceu e falaram que era menina, ele, logo que falavam, ele entrava na sala para ver o bebê e a esposa, né? Ele saiu, foi dar uma volta nos jardins do palácio e voltou horas e horas e horas depois, de tão bravo que ele estava, porque ele não tinha um herdeiro. Né? Contraditória, né? E ela procurou de tudo para ter um menino, de tudo. A situação era preocupante, eram 10 anos de casado, ela tinha alguma dificuldade em ter as crianças, e já estava mais velha, e não tinha um herdeiro, né? Então era muito preocupante, muito preocupante. Até que, finalmente, em 1904, né, 101, 102, 103, nasceu o Tsarovich Alexis, que vai ser Tsarovich, que é filho do czar. Né? Então, ele vai nascer, e assim, numa família normal. Né? Depois de 4 meninas, um menino, é uma coisa assim que as pessoas já ficam, puxa vida, a gente já diz, é mimado, né? Mimadíssimo, né? Uma coisa impressionante. Agora, isso aqui não era uma família normal, né? E depois ele não era uma pessoa normal, era o herdeiro do trono. Então ele vai ser extremamente mimado, e ainda mais, a irmã mais velha tinha uma diferença muito grande para ele, então vai ser mimadíssimo, né? Ele era... Só que ele não tinha, graças a Deus, o caráter do pai. Então, era um menino extremamente vivo, pouco introspectivo, não era nem como o pai, nem como a mãe. Tá? Ele era descendente das maiores coroas da Europa. As famílias tinham muito sangue nobre na veia deles. Tanto que fez mal. Né? Esse aqui é umas fotos dele. Tá? Esse aqui é ele com a Alexandra. Por que fez mal? Né? Porque... quando ele tinha mais ou menos umas 3 semanas de nascido, vão notar uma coisa estranha, que o cordãozinho umbilical dele não cicatrizava, e sangrava, e sangrava, e sangrava, vão chegar uns médicos, e já se acendem algumas suspeitas. Né? E essas suspeitas depois vão se confirmar. O czar, ele era muito pessimista, ele dizia, ele tinha nascido no dia de Jó, padroeiro dos professores. E ele vai dizer, né, que mal eu tenho, que isso dava para ele um problema, né, que mal eu tenho um temor e ele se realiza. E realmente, aqui ele vai ter um problema grande, porque depois o menino, pouco tempo depois, quando ele começou a engatinhar, quando ele engatinhava, as perninhas dele ficavam todas roxas e ele ficava todo cheio de hematomas. E aí vai se confirmar o que já se sabia que havia na família, que o menino era hemofílico. Né? A hemofilia é a doença passada. As mulheres não apresentam sintomas, mas são elas que transmitem. A genética passada pela mãe, sempre pela mãe, né? E só se manifesta em homens. E que o sangue da criança, ele não coagula. Tá? Então, se a criança, como tem que ser, ele coagula, mas muito lentamente. Se a criança sofre um corte, demora muito a coagulação. Mas corte nem é o problema, porque corte, eles falavam, quando tinha um corte no dedo, eles pegavam um band-aid lá, punham lá um esparadrapo, segurava perfeito. O problema são as hemorragias internas, né? Quando o roxo, o que é? Né? Quando eu bato o meu braço e fica roxo, isso aqui é um sangramento não na parte da pele de cima, né? Mas embaixo, que houve um sangramento por dentro. Como é que eu estanco esse sangue? Então, num hemofílico, esse sangue vai deixando o braço inteiro preto. Né? E o pior ainda, aqui que eles faziam, botavam amarras, né, para segurar. Mas o pior era nas articulações, onde isso não podia ser feito. Então, era uma coisa de uma dor tremenda. E a criança tinha que ser cuidada como uma caixinha de cristal. Né? E ele era o único herdeiro. Depois dele, a Alexandra não teve mais filhos.
Então, era muito esperado, muito aguardado, mas tinha nascido com essa doença. Ela era alemã, além de tudo. A Rússia vai entrar em guerra com a Alemanha. Chegou, o czar morreu. No nascimento na coração, mortandade e tudo. E agora, ela não tinha herdeiro masculino. Quando teve esse que pôs a Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória. Aqui ele comenta, né? Além das batalhas perdidas, dos navios afundados, das bombas, dos revolucionários e de suas conspirações, porque foi tudo mais ou menos nos mesmos anos, 1905 e 1906, das greves e das revoltas, a Rússia imperial fora contemplada com o minúsculo defeito do corpo de um menino. E isso vai ser uma desgraça para os russos. Quer dizer, o único herdeiro que eles tinham, por isso que eles vão esconder. Só os muito próximos saíam, e isso vai fazer a rainha e o czar se fecharem também. Então, com isso, ela vai ser extremamente impopular. Ela odiava festas, ela não saía, ela era alemã, ela nunca falou russo muito bem. Então, ela vai ter uma impopularidade muito grande. Sempre se frisa muito, ela era alemã, mas todas as esposas de família real eram estrangeiras, né? A mãe dela, a mãe do Nicolau era dinamarquesa, a Maria Antonieta era austríaca, né? Era o normal, não ia se pegar uma pessoa, era uma pessoa de outro lugar. E nunca se tem essa marca, né? Porque era estrangeira. Aqui tem porque ela nunca abandonou inteiramente a Alemanha. O caso de hemofilia dele vinha da Rainha Vitória. Um castigo, ela vai espalhar isso, ela teve uma grande descendência, 9 filhos e 34 netos. Então ela espalhou a doença por todas as coroas, para a Espanha, pela Alemanha, pela Rússia, pela Inglaterra. O filho mais novo dela, Leopold, era hemofílico. Ele até conseguiu viver bastante, mas acabou morrendo em decorrência do acidente. O irmão da Alice, da Alexandra, ele quando tinha... Ela era pequenininha, ela era menor que ele, mas quando ele tinha 3 anos, um dia a mãe estava dentro, ele era hemofílico, e um dia a mãe estava tocando piano numa sala e tinha uma grande janela. E o menino entrou correndo e passou pela janela e caiu. Caiu num tombo de um andar, o que é uma coisa grave para uma criança, mas não é uma coisa tremenda. Pegaram o menino, ele estava bem, né, bateu a cabeça. À noite ele morreu. Então, o irmão dela morreu de hemofilia, o filho da rainha a Vitória morreu de hemofilia, ele morreu já com 26 anos, ele casou, teve 2 filhos e morreu. Né? Mas foi uma morte por acidente, mas sempre foi... Na Espanha, eu não lembro agora o nome do monarca espanhol que tinha hemofilia, mas quando ele ia brincar no bosque, eles punham colchões nas árvores, colchões em todas as coisas, era tudo preparado para o menino brincar. A Rainha Vitória fazia a mesma coisa com o Leopoldo. O Leopoldo não podia nunca sair. Ele ficou durante muito tempo preso no 2º andar do palácio. E esse aqui, né, a estratégia que a Alexandra adotou foi colocar 2 marinheiros, acho que eu tenho eles aqui, 2 marinheiros que ficavam, não tem, 2 marinheiros que ficavam o tempo todo do lado dele. Só que o menino, nossa, ele era louco por brincar, e ele não deixava ele fazer nada, né? Uma vez ele roubou uma bicicleta e passou no meio de um desfile de guarda. O czar ficou maluco, porque se ele caísse de bicicleta ele morria, começou a gritar, peguem o menino, diz que a guarda inteira foi para pegar o menino. Então era uma coisa tremenda. Agora eu vou só contar um fato e terminar. Então toda essa situação, né, o menino sofria muito, muito, muito. Imagina, para uma família normal, o que é ter um filho assim e ter essa aflição. A czarina e o czar eram viciados em morfina, não para ter alucinações, mas porque ela vai andar durante um tempo de cadeira de roda, tinha uns achaques, umas coisas todas, e tinha dor no corpo todo. Então ela tomava morfina todo dia. O czar acabou também ficando viciado nisso para livrar das dores. E eles não queriam dar isso para o menino, porque eles viam que fazia mal para eles, então nunca deram morfina para ele. E muito tempo ficava bem, e tinha dias que tinha dores artroses de ficar acamado, com febre. Eles prendiam as juntas dele e amarravam para impedir a circulação. Então, vocês imaginam, quando a gente fica com o braço com pouca circulação, como dói. Né? Então, ele gritava, e dizem que os únicos alívios deles eram os desmaios. E ele chegava a falar para ela, né, mamãe, eu já vou morrer, eu já vou morrer.
Né? Então, imagina o que é uma mãe, a mãe e o pai, né? No pé de uma cama, escutando uma criança acordar e falar isso. E aí, o que aconteceu? Um dia, né, tinha muita gente na corte, muita gente que queria se aproximar, por intermédio dessa daqui, chamada Ana Virbova, que foi a única amiga, propriamente, da Alexandra, né, uma pessoa com uma vida toda, era nobre, mas todo problemática, uma pessoa burra, pouco inteligente, mas que vai se ligar muito a eles, ela vai ter conhecimento, vai se aproximar dela o Rasputin, né, que era um bruxo que praticava uma religião. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais, mas era místico, bruxo, uma religião que defendia a santidade do pecado e que praticava todo tipo de magia. Né? Por conta dela, o Rasputin vai ser convidado aí na corte. Só que a Alexandra não queria ver ninguém, menos o czar ainda, não queriam ver ninguém, eles não queriam que eles se aproximassem. Então deixaram ele vir, falavam muito desse tal de Rasputin, eis aqui a besta, né? É de assustar. Eu vou até tirar, porque esse aqui ele com o Czarovich aqui, e o Rasputin, a Alexandra e as meninas. Né? Então, um dia ele estava um dia deixaram ele na corte. E ele chegou na corte e estava esperando para ver se ia ser atendido pela Alexandra. O alvo dele era a Alexandra. Ele já tinha conhecimento de muitos nobres na corte. E aí, ela dando um chá de cadeira nele, não tinha tempo, ela não tinha interesse muito em falar com ele. E o Czarovich, o Alex, estava jogando sinuca. Eles tinham lá um salão, ele estava jogando sinuca com os marinheiros dele que tomavam conta. E era um salão esplêndido, né? Então em cima tinha um lustre de cristal imenso. E aí, o Rasputin estava ali perto, ele entrou no salão e começou a gritar: tira o menino, tira o menino, tira o menino. E gritava feito doido, tiraram ele, né? Porque falaram, quem é esse doido que está aqui gritando? Mas por via das dúvidas, tiraram o menino. Né? Logo depois, segundos que tiraram o menino, o lustre de cristal em cima da mesa caiu na mesa de bilhar, espatifando, jogando pedaços por todo lado. Avisaram o czar, né, do que aconteceu. A czarina, na hora, me chama esse homem. Né, porque é uma coisa estranha. O menino teria morrido ali. E aqui vai começar a relação forte do Rasputin com a família real. E isso não porque eu estou dando destaque nisso, mas por todos os historiadores, como uma das importantes causas da Revolução Russa. Né? Essa relação tão grande que vai ter entre eles. Tá? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu comento, né? Deixo uma cena interessante aí para ter vontade de assistir a próxima aula. Na próxima aula eu comento o desfecho das coisas, tá bom? Obrigada. Vamos rezar? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Pai, do Filho e do Espírito Santo.